São 9 horas e 30 minutos. Tempo bom na capital paulista. No momento, os termômetros marcam 17 graus. A temperatura mínima prevista é de 16 e a máxima 27 graus. Veja agora os destaques do MAC Notícias de hoje. Cultura judaica em Higienópolis. Como a comunidade hebraica resiste e se reinventa no século XXI? Polêmica. Mesmo depois da proibição, cigarros eletrônicos não saem da boca dos jovens. Entenda como o vício do cigarro eletrônico se tornou um agente infiltrado na geração Z. Desafios na mobilidade urbana. O dilema enfrentado por ciclistas na cidade de São Paulo. Carlo Ancelotti fez sua primeira convocação na seleção brasileira para que o jogo hoje aconteça no Equador. Veja o provável time que enfrenta o Equador e tudo sobre a rodada da Libertadores. Revitalização do Memorial Vladimir Herzog sai do papel. Veja como ruas e praças do centro da cidade se tornaram exemplos de resistência à ditadura militar. Esses e outros assuntos você acompanha a partir de agora. O MAC Notícias está começando. Bom dia! Agora vamos saber mais sobre a previsão do tempo aqui em São Paulo. Quem vai trazer as informações é a repórter Mariana Chaves. E agora que estamos no outono, as mudanças de temperatura acabam pegando os paulistanos desprevenidos. Conta pra gente, Mari, como está a previsão do tempo para os próximos dias? Bom dia, Ana. Bom dia, João. A capital paulista conta com a aparição de sol e um céu nublado e com previsão de pancadas de chuva nesta quinta-feira. De acordo com o Centro de Gerenciamento de Emergências da Prefeitura de São Paulo, a temperatura atual é de 17 graus, com umidade relativa de 85%. Hoje, a previsão indica que a temperatura mínima será de 16 graus, com máxima de 27. A partir de amanhã, sexta-feira, ocorrerá uma brusca mudança de temperatura. A previsão de sexta e do fim de semana conta com temperaturas máximas de 23 graus e com pancadas de chuva. O clima chuvoso acompanhará a capital por um bom tempo. É com vocês do estúdio. Muito obrigado pelas informações, Mariana. Se você caminhar pelas ruas de São Paulo, irá perceber que é muito comum encontrar praças, ruas, viadutos e até avenidas nomeadas em homenagem a figuras marcantes da história brasileira. E em março desse ano, o vereador Nabil Bonduque, de São Paulo, protocolou na Câmara dos Vereadores um projeto de lei que pede a retirada do nome de torturadores do período militar de espaços públicos da cidade. Projetos como a revitalização da Praça Memorial Vladimir Herzog são um exemplo de mudança positiva que já ocorre na capital paulista. Confira agora na reportagem a seguir. Em São Paulo, centenas de ruas carregam nomes de figuras históricas e influentes do Brasil. Outras perpetuam a memória de personagens sombrios do nosso país, como torturadores e colaboradores da ditadura militar. Mas agora, uma decisão judicial pode mudar isso. Entre 1964 e 1985, o Brasil viveu sob um regime militar marcado por censura, perseguição política e tortura. Muitos dos comandantes dessa violência tiveram seus nomes imortalizados em ruas e praças, enquanto suas vítimas foram silenciadas. A fim de mudar essa situação, a Justiça de São Paulo determinou que a Prefeitura da capital altere nomes de espaços públicos que façam homenagens a figuras relacionadas à ditadura militar. A decisão atende uma ação civil pública movida pelo Instituto Vladimir Herzog e pela Defensoria Pública da União. Muito importante mesmo, que nunca se esqueça a tragédia que foi a ditadura. É importantíssimo que seja sempre lembrado as atrocidades produzidas pela ditadura militar. A antiga Praça da Divina Providência, hoje Praça Vladimir Herzog, é um exemplo de homenagem a uma vítima da ditadura e defensor dos direitos humanos. Localizada no bairro da Bela Vista, a praça é um memorial a céu aberto ao jornalista assassinado durante esse período. O jornalista e militante Sérgio Gomes foi preso e torturado pelo regime militar em 1975. Logo em seguida, foi levado para São Paulo e mantido por 20 dias no DOI-CODE, onde sofreu torturas no mesmo período que Vladimir Herzog foi assassinado. Quando se batiza uma rua ou uma praça, tem o sentido de homenagear essa pessoa pela vida que ela teve. Tem sempre esse sentido de sinalizar de que essa pessoa merece atenção, porque ela é carregada de algumas virtudes importantes. É o caso da Praça Vladimir Herzog. Então, o Vlado, como era chamado, morreu aos 38 anos, foi assassinado debaixo de tortura no DOI-CODE, no quartel do 2º Exército, e quiseram dizer que ele tinha se suicidado. Outro exemplo de mudança de nome está logo atrás de mim.
O Minhocão é um dos cartões postais mais famosos de São Paulo. Mas durante décadas, o nome oficial do viaduto foi uma homenagem ao general Costa e Silva, presidente do Brasil durante o regime militar e responsável pela implantação do AI-5. E em 2016, o Minhocão foi rebatizado como Elevado João Goulart, marcando uma tentativa de reescrever a memória nas ruas da cidade. Eu tenho minhas dúvidas se vale a pena, em certos casos, tirar o nome que estava colocado lá, embora eles não sejam aceitáveis. Talvez fosse melhor ter o nome do sujeito ou da pessoa lá e embaixo explicar quem foi essa pessoa, o que ela fez. Né? Então, Elevado Costa e Silva, por exemplo, Minhocão, mudou de nome, João Goulart agora, mas muitos desses nomes eles ficaram tão arraigados, né, na história que fica difícil de tirar. Eu entendo a posição de quem acha que é absurdo homenagear torturadores ou presidentes da República que não foram eleitos, né, como os militares, né, mas não sei se é a melhor solução. É importante lembrar que ainda existem vários pontos da cidade que carregam o nome de colaboradores do período militar. Assim, os debates sobre as mudanças são fundamentais para a reflexão crítica dos cidadãos sobre a história do país. Grande parte da população não sabe das coisas porque não se mostra. Existe um impedimento. Então é preciso que as pessoas saibam como é que a ditadura agiu para que essas pessoas que estão vivas hoje e que cresceram em democracia sejam capazes de avaliar o que é uma ditadura. Muito interessante essa temática, não é? Realmente é essencial que esse debate exista. Realmente, João. Inclusive, você sabia que no dia 19 de maio, o Instituto Vladimir Herzog, juntamente com a Defensoria Pública da União, pediu à Prefeitura de São Paulo que eles mudassem o nome de 11 ruas e locais públicos? Olha, eu não sabia. Eu fiquei sabendo, Ana. E entre eles está a Avenida Presidente Castelo Branco e o crematório da Vila Alpina. Em nota, a Procuradoria-Geral do município informou que não foi notificada sobre a sentença e que, quando isso acontecer, eles pretendem recorrer. No interior do bairro da Santa Efigênia, próximo à estação Júlio Prestes, está localizado o Memorial da Resistência de São Paulo. Fundado em 2009, o museu conta com a preservação da memória da resistência contra a repressão política sofrida pelo período militar. O edifício que anteriormente sediou o DOPS nos anos de regime conta com um acervo conservado de documentos, relatos e exposições educativas sobre os anos de ferro, além da salvaguarda das diferentes visões e perspectivas sobre a ditadura militar no Brasil. O museu pode ser visitado todos os dias da semana, exceto às terças-feiras, com o horário de funcionamento das 10 às 17 horas e com fácil acesso pela Estação Luz. Os ingressos para a exposição são gratuitos, podendo ser adquiridos pelo site e bilheteria física do museu, com a possibilidade de contribuição voluntária ao reservar a entrada. A COP30, Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas, que acontece anualmente, está perto de começar. Neste ano, ela será sediada aqui no Brasil, e a repórter Isabelle Marinho nos traz mais informações sobre esse evento. A crise climática continua a avançar em um ritmo alarmante. Em 2024, o mundo enfrentou uma série de desastres naturais devastadores, incluindo incêndios florestais, ondas de calor recordes e enchentes que afetaram milhões de pessoas. Só no Brasil, os impactos climáticos já resultaram em perdas econômicas de bilhões de reais, afetando diretamente comunidades vulneráveis e setores produtivos. Para enfrentar essa situação, a COP30, Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas, será realizada em Belém, no Pará, no final de 2025. Este evento reunirá líderes mundiais, representantes de organizações não governamentais, cientistas e ativistas climáticos, com o objetivo de estabelecer metas e ações mais eficazes para combater a mudança climática. O foco da COP30 será a adaptação climática, ou seja, como os países, especialmente os mais vulneráveis, podem se preparar e reduzir os impactos das mudanças climáticas. Outro tema central é a transição energética, com a meta de reduzir a dependência de combustíveis fósseis e promover fontes de energia renováveis, como solar, eólica e biomassa. Além disso, o Brasil terá um papel central nas discussões, não apenas por sediar o evento, mas também por sua responsabilidade na preservação da Amazônia, que desempenha um papel crucial na regulação do clima global. Em 2024, o país registrou o aumento dos desmatamentos na região amazônica, o que colocou o Brasil novamente no centro do debate climático internacional. O evento será, portanto, uma oportunidade crucial para impulsionar uma ação global mais coordenada e eficaz à frente à crise climática atual. A pergunta que fica é: seremos a vitrine da transição ecológica ou o retrato da omissão global?
O palco está montado e o mundo vai assistir. Muito obrigada, Isabelle. Indo agora para o cenário internacional, as constantes disputas territoriais e religiosas estão trazendo para o mundo consequências negativas em vários países. Explosões, sirenes e populações inteiras forçadas a abandonar suas casas do leste europeu ao Oriente Médio. O som da guerra voltou a ecoar no mundo com uma força alarmante. A guerra entre Ucrânia e Rússia está durando mais de 2 anos em Gaza. O conflito entre Israel e Palestina está atingindo níveis cada vez mais alarmantes. E por trás, há também uma disputa de poder das potências como Estados Unidos e Rússia. Nesse cenário, entender os conflitos é muito importante, não só para acompanhar os fatos, mas sim enxergar o mundo que estamos construindo. Quem tem mais informações é o repórter Pedro Aroma. Bom dia, Pedro. Bom dia, Ana, João. Na última semana, a Ucrânia intensificou suas operações com drones, realizando um ataque coordenado em 5 bases aéreas russas. A Rússia, em resposta, lançou aproximadamente 150 drones, que atingiram 6 diferentes regiões da Ucrânia. O presidente russo, Vladimir Putin, informa que não há nenhuma possibilidade de um cessar-fogo. Ele fala que a Ucrânia é responsável por ataques terroristas em regiões ucranianas e faz exigências rigorosas para uma cessão da hostilidade. Já a situação em Gaza continua a se deteriorar. Postos de distribuição de alimentos gerenciados pela Fundação Humanitária de Gaza continuam fechados devido a questões de restauração e segurança, o que agrava ainda mais a situação da fome na região. Em Israel, há um bombardeamento na região de Khan Yunis, em uma escola, onde estava localizado um abrigo para desalojados. O bombardeamento estima que deixou pelo menos 18 mortos, o que complica ainda mais a situação para um cessar-fogo na região. É com vocês no estúdio. Muito obrigada, Pedro. A ciclofaixa de lazer marcou presença na cidade entre 2009 e 2019. Chegou a ter 124 quilômetros de extensão e, graças a um patrocínio privado, não custa nada ao poder público manter o serviço em funcionamento. Hoje, o cenário é outro. Na reportagem a seguir, mostraremos como está sendo a realidade atual das ciclofaixas e o que ainda falta para a bicicleta ser, de fato, parte da mobilidade urbana integrada em São Paulo. Ainda hoje, o trânsito na cidade de São Paulo é, boa parte, tomada por carros e motos, mas dia após dia, o uso das bicicletas vem numa crescente. Seja pela questão da sustentabilidade, reduzir custos ou tempo de locomoção, as ciclofaixas vêm sendo cada vez mais utilizadas. Segundo a CET, ela se expande por mais de 700 quilômetros ao longo da capital paulista. Acontece que, por muitas das vezes, os problemas são maiores do que as soluções. O pontilhão da Pacaembu e segue até a Avenida Sumaré. Então é um trecho que para mim é bastante perigoso, porque eu tenho que fazer o percurso junto com os carros. E eu sinto que eles não têm o cuidado devido com a gente. Eu que trabalho no iFood aí 8 horas por dia, mas usa bastante as ciclofaixas. Aqui nessa região aqui de Higienópolis, é bacana. Você já passa pro lado ali pro lado aqui da Barra Funda, ela já é um pouco mais escarso. Você indo pro lado da Zona Norte já é bem mais escarso. Você chegando um pouquinho mais pro fundo ali da Zona Norte ali, ela já é tomada completamente, entendeu? Fundada em 2003, a Transporte Ativo é referência nacional na promoção da mobilidade por meio de ativos, como a bicicleta e a caminhada. Ao longo de 2 décadas, a associação influenciou políticas públicas e reuniu especialistas para ampliar ciclovias e conscientizar os cidadãos. Agora, você vai ouvir o Zé Lobo, da Transporte Ativo, destacando os principais desafios para integrar as ciclofaixas ao dia a dia urbano. São vários fatores, né? Um deles é essa coisa de a conexão entre as ciclofaixas. Isso é um problema muito comum em toda a cidade que está começando a ter uma infraestrutura cicloviária, muitas vezes porque se faz essa infraestrutura por oportunidade, não por um planejamento. Então, faço nessa rua, faço naquela e fica faltando uma ligação, que com o tempo acaba vindo, às vezes demora anos ou décadas, né? Mas então essa parte de um planejamento geral, de um plano cicloviário para a cidade, é uma das coisas importantes para que o plano seja eficiente, fácil de usar, seguro para todo mundo. E outra coisa também é que muitas das pessoas que estão nas secretarias de transporte hoje, ela tem uma visão muito mais voltada, isso hoje, mais ainda há 10, 15 anos atrás, para o transporte motorizado, né? Seja ele público ou particular. Então a bicicleta meio que
é uma coisa de lazer que está ali atrapalhando a gente. Então ela fica sempre no cantinho mais para lá. Hoje em dia já se sabe que a bicicleta é muito eficiente para as cidades, principalmente nas cidades muito densas, né, nos grandes centros urbanos. Questionada sobre os obstáculos enfrentados por ciclistas na cidade, a CT destacou em nota as ações da atual gestão. A Companhia de Engenharia de Tráfego afirma seguir o Plano de Mobilidade Urbana de São Paulo, priorizando vias com função urbana estratégica, comércio e serviços. A gestão atual projeta atingir 1.000 quilômetros de ciclovias até 2028. Hoje, são 110 conectadas a estações de metrô, trem e terminais de ônibus. Só em 2024, mais de 7.000 infrações foram registradas em estruturas cicloviárias, como estacionar ou transitar irregularmente nesses espaços. Ainda assim, a cidade segue pedalando em busca de um sistema mais seguro, funcional e conectado. Até porque, até aqueles que deviam servir de exemplo faziam mau uso e desrespeitam a ciclovia. No plano de governo, Ricardo Nunes prometeu reduzir a taxa de mortalidade no trânsito para 4,5 por 100 mil habitantes. Mas o que se viu foi o oposto. O índice aumentou e chegou a 8,16 mortes por 100 mil habitantes, quase o dobro da meta estabelecida. O dado expõe a fragilidade das políticas públicas de segurança viária sobre sua gestão. E reforça a urgência de ações concretas para frear o avanço das mortes nas ruas da cidade. Agora vamos falar de esperança? Será que a seleção finalmente vai trazer o tão sonhado Hexa para nós? Esperamos que sim. Na semana passada, o novo técnico Carlo Ancelotti anunciou a nova convocação da seleção canarinho. E quem comenta mais sobre isso é nosso repórter Guilherme Rodrigues. Fala, Guilherme! Bom dia, João. Bom dia, Ana. Hoje a seleção brasileira enfrenta o Equador lá em Guayaquil pelas eliminatórias da Copa do Mundo. É claro que a expectativa está toda na estreia do Carlo Ancelotti. Vai ser o primeiro jogo dele comandando a seleção brasileira. Ele chegou no Brasil na semana passada, no domingo, já conheceu o Rio de Janeiro, conheceu o Cristo Redentor, conheceu o famoso churrasco brasileiro, mas ele não veio aqui só para passear. Desde o início da semana ele já está com o grupo de convocados dele e já deu até para esboçar um time titular. É meio arriscado a gente falar isso com o Carlo Ancelotti, porque ele já disse várias vezes que não gosta de time previsível. Ele não tem exatamente aqueles 11 jogadores que vão sempre jogar. Mas por essa semana o time vem mais ou menos com Alisson no gol, Wanderson na lateral direita, uma dupla de zaga formada por jogadores da Liga Francesa, Marquinhos e Alexandre. E na lateral esquerda, Alexandre do Flamengo. No meio-campo, Casemiro, que voltou a ser convocado depois de um bom tempo, Bruno Guimarães e Gerson. E no ataque, Vini Júnior, Richarlison e o menino de ouro, Estevão. Importante ressaltar que não temos a presença de Rafinha, porque ele está suspenso para esse jogo, mas vai poder jogar na semana que vem, quando o Brasil enfrenta o Paraguai na Neoquímica Arena. Confronto também que vai marcar o primeiro contato de Ancelotti com a torcida brasileira mais de pertinho. Depois da data FIFA, a gente ainda vai ter uma pequena rodada do Brasileirão, mas que não vai contar com a presença de Flamengo, Botafogo, Palmeiras e Fluminense, que já vão estar nos Estados Unidos para a disputa da Copa do Mundo de Clubes da FIFA. Volto com vocês no estúdio. Muito obrigada, Guilherme. Falava agora com o João, que eu vou marcar já na minha agenda para ver o jogo de hoje. O Mac Notícias vai para um breve intervalo. Até já!
O Mac Notícias está de volta. Mesmo proibidos no Brasil, os cigarros eletrônicos continuam sendo usados por milhares de pessoas, principalmente jovens. A promessa de uma alternativa mais segura ao cigarro tradicional se espalhou rápido, mas os riscos à saúde, o impacto psicológico e os desafios de fiscalização ainda estão longe de uma solução. Hoje veremos o que mudou com a proibição e como os usuários estão reagindo a esse hábito que já virou um fenômeno social. Confira a reportagem a seguir. Nos últimos anos, o uso de cigarros eletrônicos tem se espalhado rapidamente entre jovens e adultos. No entanto, com a recente proibição do produto no Brasil, surge uma questão importante. Quais os impactos dessa proibição sobre os usuários, a saúde pública e o comportamento social? É nas ruas de São Paulo que notamos o reflexo dessa mudança. Para muitos, o cigarro eletrônico servia como uma opção ao tabagismo tradicional. Mas e agora com a proibição? Vamos ver como está a rotina e o consumo desses usuários. Vamos conversar com especialistas e cidadãos. O cigarro convencional tem, e acredita em mim no número que eu vou falar, 4.750 substâncias químicas diferentes. Muitas delas são muito nocivas às pessoas, principalmente a nicotina. A nicotina é a base de praticamente todos os tipos de materiais para se fumar, inclusive o cigarro eletrônico. A nicotina é uma substância altamente viciante. Tá? Para vocês terem uma ideia, quando o indivíduo traga um cigarro, seja que cigarro for, em aproximadamente 4 segundos, a nicotina já chega no cérebro. A nicotina chegando no cérebro, ela vai para um local que o nosso cérebro tem, chamado receptor. E quando a molécula da nicotina se liga nesse receptor, o que acontece? É liberado uma substância que dá uma sensação de um certo prazer, de uma certa saciedade. Por isso que as pessoas, quando fumam, têm aquela sensação que para eles é prazerosa. Se porventura você não fumar, você não receber as moléculas de nicotina para esses receptores, ao contrário, produzem uma substância que dá um mal-estar muito grande. Dá tremedeira, nervosismo, irritabilidade, a pessoa tem muita fome, quer comer doce, quer comer demais, tem dor de estômago, aceleração do coração e muitas outras alterações. Essa sensação ruim, ela chega às vezes a criar situações que o indivíduo tem muito pouca capacidade de enfrentar. Então ele volta a fumar e por isso que o vício do tabagismo, ele é considerado até mais difícil do que vencer do que é um vício de álcool. Enquanto os especialistas alertam para os riscos à saúde, a população se vê diante de um dilema. Por um lado, a proibição visa proteger o cidadão. Por outro, muitos ainda buscam alternativas, seja pela dependência ou por pensar que talvez o cigarro eletrônico seja mais saudável que o convencional. Eu era uma pessoa muito ansiosa, vi meus amigos usando também e acho que isso me influenciou muito. Aí eu comecei a comprar e até hoje eu fumo. As gerações jovens sofrem com problemas na visão da sociedade. E agora os cigarros eletrônicos, conhecidos popularmente como vape. Um objeto que parece inofensivo por apenas imitar a sensação do fumo, mas que, na verdade, traz consequências psicológicas e biológicas irreparáveis ao ser humano. E eu até não entendia por que todo mundo falava da sensação, que era uma coisa reconfortante. Aí eu lembro que uma menina me ensinou que era tragar. Gabriel Guilhem, de 19 anos, é um desses jovens que esteve preso muito tempo ao vício. E com o tempo, conseguiu largá-lo. Isso começou a atrapalhar minha vida, a minha saúde. Eu sentia que eu tossia muito, meu desempenho físico era péssimo. Fui diagnosticado com asma. Até hoje, uso bombinha. Um uso recorrente, não é uma vez por semana, não. 4 dias na semana, à noite, porque tenho muita dificuldade de respirar ainda. E foi aí que eu decidi botar um fim nisso. Hoje, é uma coisa que eu não sinto falta, é uma coisa que eu não quero ter acesso nenhum, porque é uma coisa que me deteriorou.
tanto fisicamente quanto psicologicamente. Com a proibição em vigor, o caminho a seguir envolve não apenas a fiscalização e prevenção, mas também a educação e conscientização sobre os riscos do uso do cigarro eletrônico. Para compreender as tendências comportamentais dos jovens a chegarem a fumar, convidamos a aluna de Psicologia do Mackenzie, Maria Fernanda Leme Soares, para conversar um pouquinho sobre esse assunto. Quem traz mais informações é a repórter Rebeca Rachel. Bom dia, Rebeca. Bom dia, João. Bom dia, Ana. É inegável que nos últimos anos tem crescido de forma desenfreada o uso de cigarros eletrônicos, os famosos vapes, muitas vezes vendido como uma alternativa melhor do que o cigarro tradicional. No entanto, ao longo dos anos, um grande alerta surge. O profundo e sério risco à saúde não só física, mas também mental desses jovens que futuramente serão adultos com complicações na saúde. É por isso que nesse momento eu vou conversar com a estudante do 8º semestre de Psicologia da Universidade de Presbiteriana Mackenzie, a Maria Fernanda, que vai compartilhar um pouco com a gente sobre esse comportamento crescente entre a juventude. Bom dia, Maria Fernanda. Quais os fatores emocionais e psicológicos você acredita que mais contribuem para que os adolescentes e jovens comecem a usar cigarros eletrônicos? Bom dia, Rebeca. Bom, a adolescência é um momento de construção da personalidade, é um momento em que os jovens estão inseguros com quem eles são, quem eles vão ser, né? Um momento de muitas decisões na vida. Então, esse momento acaba sendo um momento meio propício para que eles se adequem ao grupo em que eles estão. Então, se o grupo acaba fazendo uso de cigarros eletrônicos ou até mesmo, infelizmente, o cigarro comum está de volta, então esses jovens acabam se adequando ao grupo em que eles estão, justamente por essa questão de aceitação, de uma certa baixa autoestima também. E por conta da personalidade ainda está sendo construída nesse período, eles acabam se adequando e fazendo uso desse tipo de substância. E como você acredita que a psicologia pode atuar na prevenção e no tratamento da dependência de cigarros eletrônicos, especificamente nesse contexto que a gente vive de redes sociais, de pressões externas? Eu acredito que o papel da psicologia é de conscientização. Acho que trabalhar junto com outras áreas da saúde é sempre muito essencial, de conscientização dos riscos psicológicos, né? Você tem muitas substâncias que causam danos psicológicos irreversíveis, né? A própria nicotina, ela é uma substância que causa uma dependência muito grande, né? E a gente acaba normalizando muitas vezes o uso dessas substâncias, mas é justamente esse papel de conscientização, de trazer dados palpáveis para esses jovens e fazer com que eles reflitam sobre as atitudes, o porquê de estarem usando esse tipo de substância e constituir uma personalidade mais sólida para que eles também digam não a esse tipo de coisa. Perfeito, muito obrigada pela sua contribuição, Maria Fernanda, e eu volto aí no estúdio. Muito obrigada, Rachel. No último dia 19, a Senacom, Secretaria Nacional do Consumidor, junto com a CNCP, Conselho Nacional do Combate à Pirataria e Delitos, notificaram múltiplas redes sociais, como Instagram e TikTok, a retirarem do ar conteúdos que promovem o uso da venda de cigarro eletrônico, prática que é proibida no Brasil. Os sites receberam um prazo de 48 horas para a exclusão das publicações indevidas, com medidas de sanções caso o prazo não fosse respeitado. De acordo com o governo, foram identificadas mais de 1.800 páginas de anúncios e publicações ilegais relacionadas à promoção do uso do vape. Em nota, a Enjoei, site de vendas que foi um dos mais notificados pelo órgão, afirmou que já proíbe anúncios dessa natureza e que, após a notificação, reforçou os monitoramentos para a exclusão das propagandas indevidas. Segundo a Senacom, o Instagram lidera o ranking com a quantidade de publicações, com cerca de 88,5% dos posts notificados pertencendo à rede, seguida por outros sites como YouTube e Mercado Livre. Agora vamos falar sobre economia? A taxa de juros, de maneira simples, é o custo do dinheiro pelo tempo de seu uso. É o preço que se paga para emprestar o dinheiro ou o retorno que se obtém ao investir. Recentemente, após os ruídos na medida sobre o IOF, Imposto sobre Operações Financeiras, as taxas de juros subiram. Os economistas alegam que o aumento do IOF vai ajudar a desacelerar o crédito, o que pode acabar esfriando a economia. Mas eles ressaltam que o efeito não é tão forte quanto o aumento da Selic, o que impactaria mais ainda nas áreas de economia. A pressão dentro do Congresso para suspender o decreto do IOF aumentou, o que deve obrigar o governo a cortar mais gastos.
O secretário executivo do Ministério da Fazenda, Dário Durigan, afirmou que qualquer mudança poderá reduzir a arrecadação, o que exigirá ajustes no orçamento. O governo poderá lidar com os vetos do Congresso, congelando mais emendas parlamentares, o que pode chegar a 12 bilhões de reais, caso o decreto do IOF seja totalmente invertido e não haja as fontes da receita. Por agora, a única mudança realmente confirmada é o recuo na cobrança do IOF sobre transferências de dinheiro para fundos de investimento no exterior e para fundos de investimento por pessoas físicas fora do Brasil. Agora, Ana, que tal a gente falar um pouco sobre esporte? Eu acho tudo. Mas é claro, né, João? Quem gosta de futebol, quem curte e acompanha a seleção, sabe que a CBF está enfrentando uma crise daquelas. É verdade. E há mais de 20 anos sem ganhar uma Copa do Mundo, a CBF se encontra em um momento de muita turbulência política. E quem analisa o assunto é a repórter Luísa Ribas. Pela quarta vez na história, a seleção brasileira terá um técnico estrangeiro. Há um ano da Copa do Mundo, o italiano Carlo Ancelotti é também o quarto a assumir comando da seleção desde a saída de Tite em fevereiro de 2022. Seu antecessor, Dorival, durou 14 jogos, com 56 convocados no total, mas sem titulares definidos. A verdade é que a seleção brasileira tornou-se uma tela em branco, onde 5 estrelinhas costumavam ficar. Mas por que Ancelotti? Alguns podem argumentar que a confiança em técnicos brasileiros quase que desapareceu nos últimos anos. Desde o sucesso de Jorge Jesus no Flamengo de 2019, treinadores estrangeiros passaram a ser objeto de desejo de todo clube brasileiro. Sentimento que só aumentou com a era Abel Ferreira no Palmeiras e o ano histórico do Botafogo de 24 com Arthur Jorge. Com isso, a vida útil dos técnicos também tem sido cada vez menor. Se os resultados não forem imediatos, próximo. E essa realidade chegou à seleção. Mas a verdade é que existe um problema muito mais profundo na seleção brasileira. Para a CBF, a embalagem passou a importar mais do que o conteúdo do produto futebol. Aconchegou-se na magnificência do passado e fez questão de tornar-se apenas um negócio. Claro que não se pode ter a ingenuidade de acreditar que acordos, desvios e jogos políticos internos são exclusividades do momento presente. Mas antes, a seleção era um lugar maior, e não apenas um degrau no caminho. E não se engane, embora jogadores e técnicos façam sim a diferença, não há negócio, organização, empresa ou país capaz de erguer-se em desconfiança, desvalor e desrespeito. Os pilares da CBF de hoje. Ancelotti é um técnico brilhante que já se provou capaz de fazer história. Mas por quanto tempo sua vinda será o suficiente para tapar o buraco do gramado brasileiro? Quem depende do transporte público em São Paulo tem enfrentado semanalmente dificuldades para se locomover pela capital. Aqui no Mackenzie, muitos estudantes dependem do metrô para chegar à universidade ou ir ao trabalho, como eu. O nosso repórter Léo Gibran conversa agora com um estudante do Mackenzie que tem enfrentado esses desafios. Bom dia, Léo. Bom dia, Ana, João. Os problemas relacionados ao transporte público na cidade de São Paulo têm se tornado cada vez mais comum, né? Há cerca de uma semana, uma paralisação afetou diretamente a circulação das linhas verde e azul do metrô. Dentre os milhares de passageiros afetados está o Guilherme, que inclusive tinha uma prova nesse dia e acabou perdendo ela. Guilherme, bom dia primeiramente. Eu gostaria de saber de você, como você fez para contornar essa situação turbulenta e por fim se deu para recuperar a prova? Então, eu cheguei no metrô, a catraca do metrô só estava funcionando uma catraca e não consegui, estava uma fila enorme. Eu tive que voltar para casa, pegar o carro junto com meu pai para ir para a faculdade. Cheguei na faculdade às 8h35, o professor deixou eu entrar até 8h30, então eu não consegui fazer a prova. E fiz a reavaliação só hoje, que é a prova do semestre inteiro. Então isso afetou demais o meu desempenho. E relatos como esse têm se tornado cada vez mais comum, né? Visto a ineficiência do transporte público aqui na capital paulista. Por aqui, seguimos em busca de mais informações. É com vocês no estúdio, Ana e João. Obrigada, Léo. A tradição e modernidade convivem lado a lado em bairro de São Paulo. Marcados pela presença judaica, é nesses espaços que memórias, crenças e costumes atravessam gerações. Entre sinagogas centenárias e jovens que reinventam a identidade judaica, as raízes e culturas judaicas ainda estão preservadas nas ruas. E quem traz mais informações é a repórter Isabelle Marinho. No coração da cidade de São Paulo, aqui no bairro de Higienópolis, cultura, memória e tradição se encontram no Museu Judaico de São Paulo, que convida a todos a conhecerem um pouco mais sobre a história dos judeus, a imigração deles e como de fato essa cultura, que é tão grande no mundo, está presente no território brasileiro. Na verdade,
os judeus já vieram para o Brasil nas caravelas de Pedro Álvares Cabral. Quando você pergunta assim, quando começaram a vir mais sistematicamente, mais organizadamente, nós podemos dizer que é depois da vinda da família real para o Brasil. A grande leve migratória acontece no final do século XIX e começo do século XX. Muitos judeus imigraram nesse período e eles vieram fugindo das perseguições dos pogroms. Tá? Então, além de problemas econômicos, eles tinham um problema das perseguições religiosas. Os judeus que vieram para São Paulo, primeiro se estabeleceram na Moca, no Brás, no Bom Retiro e começaram os seus trabalhos como mascates. Eles vendiam de porta em porta, eles não falavam a língua e eles começaram muito humildemente e foram se estabelecendo aos poucos com uma lojinha, depois a loja foi crescendo, os filhos puderam estudar e depois é que eles foram migrando para outros bairros, como Higienópolis, Jardins, Pinheiros. Eu posso te dizer que hoje a gente estima que nós temos 120 mil judeus no Brasil. Eu sou judeu, né? Minha família inteira é judaica, de pai e mãe. Eu estudei em colégio judaico a minha vida inteira, frequento o clube judaico, a maioria dos meus amigos são judeus. Meus pais nasceram no Brasil. Meus avós paternos nasceram no Brasil também. Meus bisavós paternos vieram antes da Segunda Guerra Mundial para o Brasil. Meu avô materno, ele fugiu no começo da Segunda Guerra Mundial. Então, o Kess, ele não começou com uma padaria, ele era uma casa de bagel, né? E aí a gente resolveu fazer uma casa de bagel e a gente resolveu trazer junto uma cultura judaica. Com o tempo a gente se transformou numa padaria, né? E daí a gente trouxe alguns outros pães judaicos misturados com pães mais internacionais. A cultura judaica é muito presente aqui no bairro de Higienópolis. E essa presença também está fortemente nas comidas. Porque todas as comidas que os judeus comem são aprovadas por rabinos. E vão ter esse selo, BDK. Eu acho que aqui a nossa clientela, por exemplo, acho que é 90%. Judeus. O que mais compra aqui, né, mais é na sexta-feira, que todo mundo compra as halá, né? E tem dois tipos de judeu, tem o sefaradi e tem o eskenazi. O sefaradi é mais comidas romos, babaganushi, e já o polonês, que é da Europa, é mais evarene, que é produtos à base de batata. Bom, tem comidas típicas da Europa, como varenigues, como crepes, como gefilte fish, que é um peixe muito tradicional, como na época de Páscoa a matzah, todo Shabat tem a halá, que é necessário. Enfim, o arengue, é um peixe bem típico também da Europa. E o que vende mais mesmo, beigala, que é uma coisa bem típica também. Enfim, eu acho que o que sai mesmo mais é a halá devido ao Shabat. Shabat é a que antecede o sábado, né? O Shabat, então é uma reza que eles fazem à noite, né? Para entrar no sábado, que é o dia que eles guardam, né? Então à noite no Shabat tem aquela reunião com todos os, né? Os pessoal, né? E a halá é o principal, né? Vinho, halá, e faz a reza, né? Aí após as 6 horas começa o Shabat, né? O Museu Judaico de São Paulo, localizado na região da Bela Vista, funciona de terça aos domingos, das 10 às 18 horas. Os ingressos custam R$20 a inteira e R$10 a meia entrada para os estudantes. Maiores de 60 anos e servidores públicos municipais, aos sábados a entrada é gratuita. E tudo para os visitantes. A programação de maio conta com atividades culturais e educativas, tais como a oficina O Futuro é Coletivo, a visita Lembrar e Não Esquecer, Por que falar sobre o Holocausto e a atividade Judeus na Amazônia, com o jogo Encaixando os Fatos. E acontece ainda a oficina de caligrafia hebraica com Rachel Richard. Você vai passar o final de semana aqui por São Paulo e não sabe o que fazer? Fique agora com as dicas culturais da nossa repórter Sara Lopes. O mês de junho começa com diversas estreias no mundo do cinema. Bailarina, novo filme do universo de John Wick, chega aos cinemas para suprir a necessidade do público por um bom filme de ação, como a franquia sempre entrega. Para os fãs de um gênero mais leve, teremos também Como Treinar Seu Dragão e Moana Live Action. No meio do mês, os grandes nomes já conhecidos pelo cinema voltarão à tela de uma maneira nova. O tão aguardado filme Fórmula 1 conta a história de um ex-corredor, que após um acidente deixa a profissão e anos depois é convidado a voltar.
Contando com a participação de grandes nomes da Fórmula 1, como Lewis Hamilton e Christian Horner, o longa também será lançado no próximo mês, juntando o melhor do esporte e do cinema. Para os fãs de teatro, peças icônicas estarão em cartaz esse mês. Musicais como Chicago, Beetlejuice e Alice de Cor e Salteado chegam na capital paulista para o agrado do público. Vale ressaltar também que as festas juninas vêm aí. Espalhadas por todos os cantos da cidade, os arraiás chamam o público para as ruas para aproveitar o melhor da comida e da música. Conhecidas quermesses como a Festa Junina da Consolação, Festa Junina da Paróquia da Vila Madalena e a Quermesse do Calvário começam a ser montadas e aguardam o público para uma das épocas mais gostosas do ano. E o Mac Notícias fica por aqui. Se você quer ver esse ou outros episódios, acesse o link RTV Mackenzie descrito na tela. Muito obrigado pela audiência e até a próxima edição.